Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Mas aquilo que eu te falei no começo, que eu queria entender, coisa que eu nunca te perguntei nem em resenha de dia a dia. Quem é que despertou em você esse lado tático do jogo, assim, olhar o jogo pelo jogo? Era coisas que você não ouvia ninguém falar e te incomodava, ou alguém disse primeiro e você falou, o caminho é aí? Eu acho que tem uma mistura de influências, várias, de várias partes diferentes. Eu acho que um cara que foi muito importante para uma geração inteira, trazendo uma outra forma de olhar o jogo, foi o PVC no Brasil. Acho que ele mudou a forma de encarar o jogo, de olhar para a estatística, mas ao mesmo tempo olhar para formações, olhar para dados e informações que tem a ver com o jogo, né? Que pode ir muito além de um olhar mais superficial em relação àquilo. Aquilo acho que já abre um pouco a mente para mais do que uma geração, mudou bastante. Eu acho que ele tem um peso grande na forma do jornalismo esportivo, em termos de análise mesmo, funcionar. Um ponto que eu passei a gostar muito, primeiro que eu acho que, do ponto de vista de análise, né, talvez as coisas mais interessantes de análise do jogo sejam as perguntas que não têm resposta fácil. Então, você começar a se perguntar ou a ouvir perguntas que são muito frequentes do tipo, pô, mas por que o meu time não joga sempre assim? Por que esse jogador joga bem no outro time e aqui não jogou nada? E aí são coisas que fazem a gente pensar, mas será que é tão simples assim? Basta eu querer jogar de um jeito e sempre eu vou jogar assim? Tem um outro lado, tem outro time. E todo mundo interfere um no outro. E eu passei a ter esse olhar de tentar entender de que forma um contexto em que você está inserido vai potencializar ou dificultar ou limitar um jogador, ou tentar entender por que fulano joga bem num time e no outro não, ou por que tal cenário de um jogo permite que tal estratégia funcione num dia e na outra ela seja completamente inútil, impotente. Então essa foi uma abordagem que eu passei a ter muito, tentar achar respostas, mesmo que não sejam respostas objetivas, para esse tipo de pergunta. Uma influência que eu tive foi mais de fora, foi quando eu comecei a acompanhar mais programas de fora, na Espanha e na Inglaterra. Eu comecei a gostar muito do Match of the Day da BBC, fazendo resumo pós-rodada e sempre depois do MM, dos jogos, né, dos melhores momentos, tinha algum conteúdo de análise mais específico, com alguns recursos gráficos, numa época em que no Brasil ainda não existia muito isso. Então eu passei a gostar de ler livros de fora, que tem uma literatura muito mais avançada em relação ao jogo, né, do que no Brasil, que ainda é algo muito mais preso a biografias, que também são muito legais, mas nem tanto o estudo do jogo. Então acho que tem influência de todos os lados. Acabou virando um gosto mesmo. Mas esse é um incômodo que antes do Rafa profissional tinha o Rafa consumidor de futebol. Ele já estava lá, né? É como se a gente brinca muito no curso, na história do Matrix, né? De querer atravessar e ver o outro lado. Porque é como se você notasse que tem alguma coisa estranha ali. Tipo assim, cara, essa não é a verdade. Tá em outro lugar. Então, assim, você sempre quis atravessar, tomar uma pílula, vai, e ir para o outro lado, mas não sabia como. Talvez o PVC tenha te mostrado, opa, tem alguém aqui que fala mais ou menos o que eu já estou pensando. Mas no duro, você foi atrás das próprias respostas, né? Porque não tinha um norte, né? Tinha o André Rocha ali fazendo alguma coisa em blog, o PVC em TV, mas no mais era um terreno zero explorado, né? Bem pouco, né? Tem caras que foram importantes, sim, mas acho que é muito isso. Você entender primeiro, você se desafiar a tentar aceitar que tem uma outra forma de olhar para o jogo, que é olhar do ponto de vista mais tático, tentando aprofundar em certas coisas, porque eu acho que dá para olhar para o jogo de várias formas, e tenho certeza que no curso várias vezes foi falado, sobre as escolhas que você pode fazer na hora de você encarar uma partida, né? E eu acho que eu tinha... E aí eu acho que vale até lembrar uma outra influência também, que eu acho que é muito marcante, mais ainda para as gerações seguintes à minha, que é a questão virtual mesmo, questão de jogos. Quando eu começo a gostar de Championship Manager, por exemplo, e descubro um mundo de informações, de uma base de dados absurda, que eu nunca tinha tido acesso a nada parecido com aquilo, você começa a entender, ainda que de uma forma artificial ali, que algumas mudanças táticas fazem sentido e que alguns jogadores, talvez eles se encaixem mais aqui por causa disso ou daquilo. Então, talvez seja por isso que o técnico toma determinadas decisões. Eu acho que tudo isso serve como provocação. E aí, isso foi se desenvolvendo muito, né? Se você olha hoje para uma base de dados de um Football Manager, é um negócio que abastece, inclusive, clubes. Hoje em dia, tamanha a precisão de observação, de potencial de jogadores e tudo. Então, essa também foi uma influência legal. Eu começar a entender que, tem um jogo aqui que é bem diferente e bem mais complexo do que eu sempre vi quando criança e adorava. E talvez eu goste desse jogo também. E no caso, eu não estou nem falando do jogo virtual, estou falando do futebol como jogo. E aí eu acho que isso foi instigando. E aos poucos eu fui descobrindo outras formas de olhar.